Fala aí, torcedor, tudo bom? Estou aqui para poder fazer um resumo aí do que foi principalmente a rodada de ontem dos brasileiros nas competições sul-americanas. Estou falando aí da Copa Sul-Americana e da Copa Libertadores, né? Tivemos 5 brasileiros que entraram em campo ontem, né? Pela Sul-Americana, Bragantino e Atlético Mineiro fizeram suas partidas em casa. Bragantino esse que venceu por 3-2, uma partida assim bem emocionante, né? E ele foi um time assim bem guerreiro. Claro que teve as expulsões, né? Tanto de um lado quanto do outro, mas foi um time que teve garra, buscou resultado. Destaque para o Isidro Pita, né? Que marcou 2 gols. Inclusive foi dele o gol da virada aos 51 minutos do segundo tempo. O Bragantino que está no mesmo grupo do River Plate da Argentina, que é um time bem cascudo. E é onde entra a importância aí de estar pontuando, de estar aí brigando pela liderança aí do grupo aí, principalmente o Bragantino, né? E já vou falar por quê. Até mesmo porque antes eu vou passar pela partida do Atlético Mineiro, que por sua vez teve um pouquinho mais de dificuldade para vencer, venceu no finalzinho também, venceu por 2-1. É um time que está mostrando força ofensiva, mas que ao mesmo tempo na defesa está deixando a desejar. Então precisa ajustar isso daí. E o importante é que conseguiu os 3 pontos. E se tem um momento para poder fazer esses ajustes é exatamente nesse, enquanto ainda está ganhando, porque já vem a pressão da torcida. Por que eu estou falando isso? Porque o Santos, por conta do empate que ele teve na terça-feira, ele recebeu aí alguns integrantes aí da organizada, né? Acho que é a Jovem, se eu não me engano, e eles fizeram cobranças aí pro treinador Cuca, pro Neymar. O Neymar foi muito mais por conta da discussão que ele teve com o torcedor do Santos no final da partida. E o elenco é para melhorar aí o desempenho, aí, principalmente diante de adversários iguais ao que o Santos teve nessa partida aí. Teve um empate e é válido esse tipo de cobrança, desde que não haja nenhum tipo de agressão, é super válido. Então a torcida tem todo o direito, né? Como eu disse no vídeo anterior, tanto falando de Santos quanto falando de Vasco, é onde a torcida começa a pesar na balança, né? Onde o ingresso fica caro, a internet fica cara, justamente por conta dessas coisas. O torcedor quer espetáculo. E os jogadores dependem do torcedor, né? Para sobreviver. Então tem que se pensar melhor na hora de dar uma resposta, o tipo de resposta que dá. E o saldo de ontem, da partida de ontem, também ficou bom para o Vasco, porque os outros 2 adversários do Vasco no grupo dele empataram em 0-0 e manteve o grupo aí embolado aí. E vamos ver como é que vai ficar essa briga aí do Vasco. O Vasco está tendo um desempenho bem ruim. É outro time aí também que a torcida já está bem paciente, e é bem importante os clubes pontuarem, principalmente porque na Copa Sul-Americana, diferente da Libertadores, somente o líder classifica direto para o mata-mata e o segundo colocado ele vai para uma repescagem. Duelando contra clubes que vêm da Libertadores para disputar a Sul-Americana, que são os clubes que ficam em terceiro lugar. Agora, fazendo essa transição aí para a Copa Libertadores, o Palmeiras recebeu o Sporting Cristal no Allianz Parque e, apesar de dominar a partida, ficou boa parte do tempo, né? Ficou boa parte do jogo no campo ofensivo, criou
criou bastante chance, mas que ainda falta aquela conversão em gols, né? Até mesmo porque o placar foi um pouquinho apertado, o Palmeiras venceu por 2-1, mas precisa estar aí equilibrando mais aí esses números aí. Até mesmo porque no segundo tempo a torcida se mostrou impaciente aí com o time. E assim, o resumo é que o Palmeiras acabou controlando o jogo e quase que não sofreu, assim, defensivamente. E um detalhe importante é que com os gols que foram marcados ontem, o Palmeiras chegou ao número 500 em gols marcados, é o primeiro clube brasileiro a chegar nesses números. E parabéns aí ao Palmeiras aí e continue aí tendo êxito nessa competição aí da Libertadores para manter a hegemonia brasileira aí durante vários anos. É claro, porque a gente sabe que nada dura para sempre, né? Outro time aí que conseguiu trazer os 3 pontinhos aí para casa foi o Corinthians. Eu só não me recordo exatamente qual foi o placar, se eu não me engano foi 2-0. O Corinthians venceu em casa, mantém as chances aí para poder se classificar, até mesmo porque estava tendo essa pressão aí por resultados aí. Um lance curioso foi um gol perdido aí do Mateuzinho, né? Que foi uma coisa assim bem bizonha, bem bizarra aí para se ver. Então vamos calibrar o pé aí, meu rapaz. Você é pago por isso. Você treina todo dia. Espero que o Diniz aí dê um puxão de orelha aí nele. E para finalizar, nós tivemos o Flamengo em campo aí, que manteve o 100% aí na sua campanha. É o único brasileiro aí que está com 100%. Até mesmo porque o Palmeiras, ele, se eu não me engano, ele empata na primeira partida. Me corrija aí se eu estiver errado aí nos comentários. E o Flamengo é o único brasileiro que está 100%, venceu por 4-1 ontem o Independiente Medellín. Foi um jogo de certa forma equilibrado, né? Mas que o Flamengo, com a força aí do seu elenco, com os ajustes aí que o novo treinador vem fazendo ao longo das partidas, tem melhorado bastante aí seu desempenho. Tanto é que voltou a ganhar um clássico contra o Fluminense. Que eu até vou fazer uma menção ao Fluminense antes de terminar o vídeo, da notícia que surgiu ontem, ainda ontem à noite. Foi um jogo equilibrado e o Flamengo o tempo todo aí tentando impor sua força aí, tentando se impor dentro da partida. O Independiente teve algumas escapadas aí ao ataque, tanto que conseguiu fazer seu golzinho. Teve bola na trave, teve defesa do Rossi durante a partida. E foi só, porque quando virou principalmente para o segundo tempo, brilhou a estrela do Arrascaeta, junto aí com o Bruno Henrique aí nessa dobradinha aí. E foi onde trouxeram aí os 3 pontos aí pro Clube da Gávea. Um outro destaque aí, só que negativo dessa vez, foi o Carrascal, né? Que também perdeu um gol bizonho, de forma assim bem inacreditável, né? E com relação ao Flamengo é isso. A torcida só tem o que comemorar. É claro que ainda precisa fazer alguns ajustes aí no time aí, com relação ao desempenho, mas nada assim de gritante. E como eu havia mencionado, o Fluminense é o seguinte: a torcida foi cobrou comissão técnica, cobrou diretoria e cobrou jogadores, porque o Fluminense tomou uma virada assim espetacular, entendeu? Do Rivadavia, tomou um 2-1. O segundo gol
do Rivadavia foi uma coisa de louco, né? A defesa do Fluminense batendo cabeça. Eu, como torcedor do Fluminense, eu também faria o mesmo, mas graças a Deus que eu não sou tricolor, né? Amo meu Vasco, e a torcida cobrou a diretoria, principalmente por conta daquele assunto que está rendendo até hoje, né? Que foi o fato do Fluminense ter cedido um dia a mais para o Flamengo poder descansar, onde só existia vantagem para o clube rubro-negro. E agora no meio de semana quem teve esse um dia a mais de descanso foi justamente o Flamengo. Hein? Tá de brincadeira, hein, diretoria tricolor? E o que se sabe da boca de torcedores ou comentaristas que torcem para o Fluminense é que a diretoria tricolor nunca foi unanimidade, nunca teve moral assim com a torcida, né? Então foi isso, a Libertadores na rodada de ontem teve um saldo bem positivo para os clubes brasileiros. Trouxeram aí seus pontos, fizeram seus pontos, tiveram um desempenho de médio para bom, se você for colocar na balança. E agora no final de semana volta as rodadas aí do Campeonato Brasileiro, a gente vai estar acompanhando, a gente está começando a acompanhar também as competições europeias, apesar de estar aí nas suas conclusões, né? Champions League, Premier League, La Liga e por aí vai. No mais, siga nossa página aí no TikTok, a gente já tem nosso perfil. Dê o joinha, curte, compartilha, comenta e se inscreva aí no nosso canal aí. Muito obrigado, viu? Bom final de semana.